Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, nesse vídeo de agora eu quero falar para vocês, sei lá, talvez seja um desabafo, talvez muita coisa que eu vou falar aqui sejam que alguns torcedores também pensem, não sei, talvez não. Mas ontem o Bahia, e tô aqui em São Paulo ainda, ontem o Bahia perdeu para talvez um dos piores times do Bragantino desde que ele mudou para a SAF. E quando eu digo piores, eu digo até por causa dos desfalques, né? O time do Bragantino com vários desfalques. E o Bahia conseguiu perder para esse time do Bragantino. A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, porque é revoltante, velho. É revoltante. Não tem como não falar, não tem como a gente. Eu não vou conseguir guardar isso aqui para mim, eu preciso expor. É revoltante você ver um time como o Bahia. O Bahia tá fazendo um campeonato péssimo, Tom? Não, o Bahia não tá fazendo um campeonato péssimo, não. Mas a gente não pode também ficar se prendendo só a isso. Ah, porque o Bahia não tá fazendo um campeonato péssimo e ter que aceitar tudo e calado e não reclamar. Não, aqui você não vai ver isso. Aqui eu não vou ficar passando pano, não. É... Rogério Ceni foi questionado ontem por Marinho com relação à contratação. Foi questionado por mim com relação a gramado bom, a não ter pressão. E respostas muito políticas, respostas muito. Eu vou colocar inclusive aqui a minha pergunta. E assim, a gente olha para o Bahia hoje, o Bahia jogando com seu time completo contra o Bragantino todo desconfigurado, e o Bahia não conseguiu ser melhor do que esse Bragantino. Vou falar também nesse vídeo de agora sobre convocações, né? Lúcio Rodrigues convocado. Vou colocar aqui, inclusive, marcaram errado na postagem, colocaram o Vasco da Gama na postagem. Tomara que consertem a tempo. Vou colocar aqui para vocês a postagem para vocês acompanharem. Arias convocado, jogador do Bahia indo para o Atlético Paranaense. E esse momento péssimo do Bahia, gente. É um momento ruim. Eu não vou dizer péssimo, não, porque eu estou exagerando, mas é um momento ruim do Bahia. E por que eu estou tão preocupado? Porque a gente vai ter um confronto agora pela Copa do Brasil, que é o jogo mais importante do Bahia da temporada. E o Bahia precisa se remontar para essa partida contra o Flamengo. O Bahia vai totalmente desacreditado para jogar contra o Flamengo. E isso é bom. Pasmem. O Bahia jogar desacreditado é bom. Tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favorzinho, já chega aqui do lado, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, deixa eu colocar logo aqui de cara para vocês, Luciano Rodrigues, né, Lúcio Rodrigues, mesmo sem ter muitas oportunidades aqui no Bahia, mas tá aqui, ó, Lúcio Rodrigues, convocado para a seleção uruguaia. Eu já tinha antecipado isso para vocês aqui, eu já tinha antecipado em vídeos, que isso era muito provável de acontecer, só que marcaram, eu acho que foi o pessoal lá, ó, da seleção uruguaia, marcaram o Vasco da Gama. Então alguém tem que ver isso aí e procurar corrigir, né, gente? Pelo amor de Deus. É o Bahia, não é o Vasco da Gama. E aqui o Bahia fez a postagem correta. Isso quem deve ter marcado errado foi o pessoal de lá da seleção uruguaia, tá? Porque vocês observem que primeiro tá o nome da Uruguai, depois de Lúcio. E tá aqui, Lúcio. E aqui eu já vou começar falando sobre Lúcio Rodrigues. Inclusive eu perguntei isso a Rogério Ceni na coletiva e isso é algo que me deixa extremamente chateado. Lúcio Rodrigues se destacou o tempo inteiro jogando pela direita, jogando como jogador de beirada, um atacante de beirada, não com as mesmas características que Ademir, né? Aquele jogador de palha de fundo, não. Aquele jogador de fazer o facão, ir na direção do gol, mas na direita, finalizador. E eu perguntei a Rogério Ceni se seria o normal de Lúcio jogar centralizado, e ele deu a entender que sim, porque ele entende que Lúcio rende melhor jogando naquela posição. E aqui eu fico me perguntando, Lúcio se destacou no Liverpool, jogando na direita, chamou a atenção do Feyenoord jogando naquela posição, chamou a atenção do Girona jogando ali, chamou a atenção do Palmeiras, do River, inclusive do próprio Grupo City e do Bahia jogando ali. Mas tá todo mundo errado. Esqueça, tá todo mundo errado. Rogério Ceni tá certo, porque Lúcio tem que jogar no meio. Não entendo. Eu não entendo essa lógica de Rogério Ceni. Mais uma vez, Rogério Ceni vai tirar um jogador da posição original para improvisar em uma outra posição que não é a posição que ele está acostumado a jogar.
A gente tem Luciano Juba, que é um meia, que joga de lateral. A gente tem Iago, que é um lateral, que está jogando de quase atacante. A gente tem Everaldo, que é centroavante, que está jogando quase como lateral. A gente tem Lúcio, que é um jogador de atacante de beirada, que está jogando como centro. Cara, daqui a pouco ele vai tirar Marcos Felipe do gol e vai colocar como centroavante também. Por que isso? Por que tantas improvisações nesse time do Bahia? Por que não contrataram jogadores nessa janela? Ah, estourou o limite de orçamento, foi o que o Rogério Ceni falou na entrevista coletiva. Não é possível, velho. Não é possível, não é aceitável um negócio desse. O time do Bahia precisando de contratações. Não são muitas, não. Não é um caminhão de contratação, não. Pontuais apenas. Atacante de beirada, a Bahia tá com dificuldade. Biel tá lesionado. Ademir voltando agora, não aguentou nem jogar a partida toda ontem. E simplesmente ninguém faz nada. Sem contar os jogadores que são tirados dessas posições para poder colocar em outra posição. Agora falando de ontem, Bahia contra o Bragantino todo desconfigurado, 11 jogadores que não puderam jogar, obviamente que não são 11 titulares, mas entre eles o seu principal jogador, Elinho, foi para o jogo e já saiu no primeiro tempo. Se eu não me engano, foi Elinho que meteu uma bola na trave ainda quando ele estava em campo. E aí eles perdem, além dos desfalques que eles já tinham, o seu principal jogador, e o Bahia em momento nenhum conseguiu ser superior ao Bragantino. O Bahia em momento nenhum mereceu vencer o jogo. Alguém explica isso? E aí eu chego na coletiva e pergunto isso aqui a Rogério Ceni. Por que, Rogério Ceni, que o time do Bahia simplesmente não conseguiu dominar o Bragantino? Poxa, eu tirei até do lugar aqui, mas eu vou achar aqui agora. Não conseguiu dominar o Bragantino? Eu acho que esse é um ponto principal. E no final do jogo, bom estádio onde não tem tanta... Tem dentro de nossa... Boa noite, Ceni, Tom Bahia aqui do canal Tom Bahia. Hoje o Bahia jogou num gramado bom, um estádio onde não tem tanta pressão de torcida assim. E por que o Bahia não conseguiu se impor seu ritmo de jogo, sua forma de jogar e acabou perdendo essa partida para o Bragantino? Eu acho que o Bahia impôs o seu jeito de jogar, teve controle maior do jogo, jogou talvez um pouco abaixo do que a gente costuma jogar, mas mesmo assim teve controle, finalizou mais, faltou primeiro concentração na bola parada. Uma finalização a mais. Não podemos tomar mais um gol de bola cruzada na área. Eu acho que esse é um ponto principal. E no final, quando nós mudamos um pouco a característica e botamos 3 atacantes mais de velocidade, aí faltou a gente voltar no cruzamento, atravessa a área, a gente não recompõe como deveria. E não podemos dar liberdade para um jogador dominar, girar e bater no gol daquela distância. Temos que valorizar quando se tem um ponto. O ideal, e nós buscamos, acho que a todo tempo, as substituições foram sempre para vencer. Mas naquele momento do jogo a gente tem que entender que não adianta você fazer toda hora transição, porque está todo mundo já cansado naquele final. Você tem que valorizar muitas vezes o ponto fora de casa. É só assim que você caminha na tabela de classificação. O Rogério fala-se do ponto fora de casa e tal, mas daqui a... Opa, voltamos aqui. E aí ele fala que dominou o jogo, que teve o controle do jogo, que teve mais finalização no Bragantino. Teve uma finalização a mais do que o Bragantino. Gente, é inadmissível, pô. É inaceitável. Lá, eu digo a vocês, porque eu estive lá, não tem pressão nenhuma no estádio do Bragantino. O Bahia jogou lá como se estivesse quase que jogando em casa, porque a torcida do Bahia estava cantando mais do que a torcida do Bragantino. Assista um vlog que eu fiz aqui no canal. Eu vou ver se eu deixo o link do vlog aqui. Quem não assistiu ainda, assista. O tio de Lute estava lá comigo e tudo também. Não tem pressão. O Bahia estava jogando como se estivesse jogando quase que em casa ou em um campo neutro. Gramado em perfeitas condições. E o Bahia não conseguiu ter o controle do jogo, Rogério Ceni. Para de querer tentar enganar o torcedor, cara. Peraí. O Bahia não teve o controle do jogo. Teve posse de bola mais do que o Bragantino. Porque assim, posse de bola sem efeito nenhum. Sem agredir o adversário. Sem colocar o adversário nas cordas. O Bahia teve um momento bom no jogo, quando empatou, e depois teve outro chute de Rafael Ratão. Acabou aí. O limite do Bahia é esse? O limite do Bahia é esse para esse ano, para essa temporada? É uma temporada que o Campeonato Brasileiro ele está se colocando à disposição do Bahia. Ele estava, pelo menos, porque agora não tem mais como contratar. Se colocou à disposição do Bahia, para o Bahia fazer história, para o Bahia chegar no G4. Faltou um pouquinho mais de querer. E aí eu não coloco a culpa em Rogério Ceni, eu coloco do Grupo City. Faltou um pouquinho mais de querer. Se quisesse um pouquinho mais, o Bahia estava ainda melhor na tabela de classificação.
Todas as equipes estão se reforçando agora no meio da temporada. E o Grupo City precisa entender que eles estão no Brasil. Eles estão no Brasil, eles não estão na Europa. Aqui no Brasil, as coisas funcionam de forma diferente. Aqui no Brasil, os clubes contratam no início e também no meio da temporada para poder justamente fazer aquelas contratações cirúrgicas que está faltando para poder dar um up no time e o time conseguir chegar aonde ele quer na tabela de classificação. Eu deixo aqui minha chateação, a minha revolta, porque eu sei que pode mais. Eu sei que poderia mais. Eu sei que poderia mais, tá? Infelizmente, eles preferiram puxar o freio de mão. Mas o sócio está aumentando, o número de sócios está aumentando, o valor de sócio aumentou, premiação está vindo. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. É só um breve desabafo, mas o nosso torcedor merece mais. O torcedor do Bahia merece mais. É muito pouco. É muito pouco porque essa torcida faz. É muito pouco. Muito pouco. Tamo junto. Até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui.